Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês aqui da minha máquina de cortar grama, que é uma Nagano 4 tempos, ou seja, ela é uma máquina que não precisa de misturar o óleo na gasolina. Ela não é naquelas máquinas 2 tempos, ela é um motor 4 tempos que funciona perfeitamente como um motor de um carro. Você não precisa, ela tem um bujão de óleo separado. Ela funciona bem melhor do que aquelas máquinas 2 tempos e automaticamente melhor do que uma máquina de aquelas elétricas, né? Porque muitas vezes você precisa cortar grama e aí as elétricas, além de consumir muita energia, elas acabam criando problema, porque você tem que puxar uma extensão para poder usar a máquina, e não é o caso dessa. É uma máquina muito boa, tem uns 2 anos mais ou menos que a gente comprou essa máquina. E a proposta desse vídeo é mostrar para vocês a utilização da gasolina pura, né? Porque essa gasolina nossa é misturada, 27% da gasolina é de álcool, e essa máquina é uma máquina importada. Ou seja, não, como a maioria dos carros importados, não é feito para utilizar essa mistura que a gente tem no Brasil, essa mistura covarde que a gente tem no Brasil, né, imposta aí pelo governo, que a cada 100 litros de combustível que você compra de gasolina, você paga praticamente 30 litros, você paga o preço de gasolina e leva álcool. Esse é o verdadeiro gato por lebre, né? Mas não vamos falar sobre isso não, ok? Aqui o negócio é o seguinte: eu vou mostrar para vocês, que eu andei vendo uns vídeos na internet sobre a questão da gasolina pura, né? Como você faz para separar o álcool dessa gasolina. E essa é a função desse vídeo. Porque essa máquina eu estava tendo muito problema com ela, porque eu uso para cortar a grama aqui. E aí o que acontece? É claro que não é sempre que a gente corta a grama, né? Uma vez por mês e tal. E aí o que acontece? Eu estava tendo problema com a gasolina que estava ficando, além dela não funcionar direito, a gasolina que ficava no reservatório dela, que é aqui, quando eu ia funcionar a máquina um mês depois, ela simplesmente não funcionava. Eu tinha que desmontar o carburador da máquina, limpar todos os giglês, limpar a boia, limpar tudo, montar o carburador de novo e botar uma gasolina nova, dessa comprada no posto, para que ela viesse a funcionar normalmente. E aí o que aconteceu? Depois que eu vi alguns vídeos na internet aí do pessoal falando dessa questão de você conseguir separar o álcool da gasolina, e eu comecei a utilizar essa separação. E, cara, a máquina simplesmente virou outra. A máquina não tem absolutamente nada a ver com o que era antes de eu botar a gasolina pura nela. O que acontece? Hoje ela passa um mês desligado mais ou menos, e com essa gasolina pura, quando eu vou funcionar, a máquina pega normalmente um mês desligado, não tem problema nenhum. Entendeu? Então, assim, a função desse vídeo é mostrar pra vocês. Eu não vou fazer a separação aqui hoje, uma outra hora eu vou guardar, vou separar vou fazer esse vídeo para separar essa gasolina para vocês verem. Mas se vocês procurarem na internet aí, vocês vão encontrar bastante gente fazendo, ensinando como é que faz essa separação. A minha máquina aqui, ela não cabe nem 1 litro de gasolina no reservatório. O que aconteceu? Depois que eu passei a usar essa gasolina comum, além dela funcionar um mês depois sem ter funcionado, ela ainda passou a ficar muito mais econômica. Ou seja, a quantidade de gasolina que eu usava para usar ela durante meia hora, 40 minutos, acabou praticamente dobrando essa quantidade. O consumo dela, mesma quantidade de gasolina que eu uso hoje, eu uso ela 1 hora, quando com a gasolina que eu usava antes, eu usava ela mais ou menos 30, 35 minutos. Então, assim, além dessa questão dela poder ficar parada e funcionar muito melhor quando você precisa de usar a máquina, ainda tem a questão da economia que a máquina faz hoje, que é praticamente dobrada com relação à gasolina que eu usava antes. A única observação que eu vou fazer para vocês aqui é: quando fizer essa separação, você vai separar o álcool, vai misturar na água, e você vai ter que separar um galão para poder botar esse resto de que você não... Porque não tem como usar. Esse álcool que mistura na água e você separa da gasolina, você não tem como usar esse álcool, porque ele está cheio de água, então ele não serve para nada. A menos que você tenha uma destiladora na sua casa e consiga separar o álcool da água para você poder reaproveitar esse álcool abastecendo um carro a álcool ou um carro flex. Esse álcool não serve para nada. Então você tem que separar ele num galão e botar
esse álcool, levar esse álcool num posto, que é normalmente onde eles têm esses lugares que você pode descartar, né, esses resíduos de combustível. Então assim, o objetivo hoje é mostrar para vocês que essa mistura de gasolina e álcool que a gente tem no Brasil hoje é uma coisa absurda, porque a gente paga muito caro por o álcool, paga preço de gasolina no álcool, e ainda tem esses problemas de ter alguns tipos de equipamento, algumas motocicletas, alguns carros importados que simplesmente não funcionam, não foram feitos para funcionar com essa mistura. Só no Brasil é obrigado a você utilizar combustível com essa mistura. Eu vou funcionar a máquina aqui e vou mostrar para vocês como é que faz. Bom, como eu falei para vocês, a máquina estava desligada. Eu vou funcionar ela aqui para vocês verem como é que ela funciona tranquilo, mesmo estando parada vários dias com essa mesma gasolina. Viu como funciona bem? Isso tudo é por causa da gasolina pura. Se ela não tivesse com essa gasolina pura, eu provavelmente teria que desmontar o carburador, limpar todo o giglê, limpar a boia, limpar todo o carburador, montar novamente para que eu pudesse utilizar essa máquina para cortar minha grama aqui. Então o que acontece é o seguinte, vocês depois passam uma pesquisa aí na internet dessa questão da gasolina pura, porque eu falo para vocês por experiência própria, a diferença se você tiver algum motor em casa, mesmo uma moto antiga, uma máquina como essa, uma máquina de cortar grama daquelas de punho, a gasolina, uma motosserra, faça isso, essa dica que eu estou falando para vocês. Usem a gasolina pura, que vocês vão ver que o seu equipamento vai funcionar muito melhor do que funcionava antes. É impressionante como o equipamento funciona melhor. Valeu, abraço.